Bom dia, turma linda, minha turma amada e querida do meu quinto ano. Tudo bom, turminha? A tia Leidiane espera e deseja que sim, que todos estejam bem. Turminha, hoje, quinta-feira, 17/9/2020, hoje nós vamos estar com a disciplina de língua portuguesa e matemática. Mas para esse momento, nós vamos estar com a disciplina de língua portuguesa, tá certo? E hoje nós temos duas propostazinhas para a língua portuguesa, onde nós vamos estar trabalhando com análise linguística, né, que é a parte da gramática, e nós vamos estar também com uma interpretação textual. No caso, envolvendo o gênero crônica, né? Porque nessa semana nós estamos fazendo o estudo do gênero crônica. Turminha, a tia Leidiane vai explicar para vocês qual é a nossa proposta da gramática. Nós vamos estar fazendo uma revisão desse conteúdo que já foi bastante estudado. Então, a tia Leidiane vai apenas revisar discurso direto e discurso indireto. Vocês lembram? Façam aí a reflexão. Vocês lembram sobre o que é discurso direto e discurso indireto? Pronto, a tia Leidiane vai explicar para vocês, tá certo? O que é discurso direto? No discurso direto, turma, um texto, né? Geralmente fábulas, crônicas, contos, não é? Piadas, né? Anedotas, dentre outros gêneros, a gente pode encontrar a utilização desses discursos, tanto o discurso direto como o discurso indireto, como os dois juntos. Tanto no texto pode ter também os dois juntos, pode ter eles separado, né, discurso direto, discurso indireto, como também pode ter os dois juntos. E, turminha, vamos compreender, vamos lembrar o que é discurso direto. Discurso direto é quando o narrador, né? Nós sabemos que no texto pode ter narrador, personagens, pode ter só o narrador, né? E, para mim, eu preciso compreender o que é o discurso direto. O discurso direto é quando no texto o narrador ele está contando a história e ele dá uma pequena pausa para introduzir a fala do personagem. Ou seja, o discurso direto é aquele que possui a fala do personagem, possui a fala do narrador e o narrador dá uma pausa para o personagem falar. E no discurso direto, eu observo que vai ter os verbos falar, exclamar, perguntar. Porque, por exemplo, se o narrador ele está contando a história, ele vai, em um determinado momento, ele vai falar o seguinte, né? E Maria falou. E Maria perguntou. E Maria exclamou. Então, nesse momento aí, ele está dando a oportunidade pro personagem falar, não é? Também podemos ver no discurso direto os usos de pontuação, como travessão, que vai indicar que o personagem vai falar. O uso das aspas também indica que o personagem ele irá falar. Tem os dois pontos, né? O travessão e as aspas indicam a fala do personagem, né? Os dois pontos indicam que o personagem irá falar. O ponto de interrogação, que é uma pergunta, indica que o personagem estará fazendo uma pergunta. O ponto de exclamação, ele está exclamando algo, expressando um sentimento. Então, no discurso direto, né, tem essas características. E no discurso indireto? No discurso indireto, não tem a fala do personagem, apenas apresenta a fala do narrador. Tá certo, turma? Então, meus amores, vocês irão entender melhor no vídeo anexo. A tia Ladine vai estar anexando um vídeo explicando, né, revisando para vocês. Em seguida, turma, vocês vão prestar atenção porque vai ter
trechos que vai estar passando a fala do discurso direto para o discurso indireto, porque na atividade de vocês irão fazer isso. A fala vai estar no discurso direto, ou seja, aquela que tem a fala do personagem, e vocês irão dar uma modificadazinha, vocês irão passar ela apenas por discurso indireto, ou seja, não vai haver mais a fala do personagem, apenas do narrador. Então, é importante vocês prestarem atenção para compreender como é que eu tenho que fazer, como é que eu passo do discurso direto para o discurso indireto. Ok, turma, vamos lá assistir. O discurso é uma técnica de narrativa utilizada para expressar as ideias, os sentimentos, as emoções e os pensamentos das personagens. No discurso direto, o narrador interrompe a narrativa para ceder a palavra às personagens. Então, as personagens que falam no discurso direto. Uma maneira de identificar o discurso direto é observar quando temos no texto os dois pontos no final de uma frase e logo abaixo a frase seguinte é iniciada com travessão, como no exemplo. O menino falou, dois pontos, travessão, tenho medo do escuro. Esse tipo de formatação do texto, onde o narrador interrompe sua narrativa para dar voz à personagem, é o discurso direto. O narrador interrompeu a narrativa aqui nos dois pontos e logo abaixo, após o travessão, veio a fala do menino. Tenho medo do escuro. O discurso direto também pode vir de outras maneiras. Vejamos outro exemplo. Por que se atrasou? Perguntou-lhe Maria logo que ele chegou. A fala é iniciada com travessão, o que nesse caso caracteriza a existência de um diálogo. Tem alguns verbos que aparecem com frequência no discurso direto. São eles: falar, veja no primeiro exemplo, o menino falou. Também os verbos perguntar, que aparece aqui no segundo exemplo, e mais, dizer, exclamar, suspirar, explicar, responder, pedir, propor, aconselhar, murmurar, desabafar e outros que indicam que a seguir alguém dirá algo. O discurso indireto, as personagens não falam. O narrador transmite ao leitor o que elas pensaram, sentiram ou falaram, funcionando como um intérprete. Podemos compreender melhor com exemplos. Convertendo o que antes era discurso direto em discurso indireto, nós temos aí: o menino falou que tem medo do escuro. Maria perguntou por que ele se atrasou. O discurso indireto é meio parecido com o fofoqueiro, que conta o que aconteceu sem dar a palavra à personagem. Ele falou que foi na festa. João perguntou o que aconteceu com ela. Então, se há presença de diálogo, trata-se de discurso direto. Se não tem diálogo, é o narrador quem está transmitindo ao leitor o que as personagens falaram ou pensaram, teremos aí uma situação de discurso indireto. E há um terceiro tipo de discurso, que é misto, onde há uma mistura de discurso direto com discurso indireto, e a ele chamamos de discurso indireto livre. É uma técnica mais difícil, menos comum de ser usada, mas que enriquece bastante a qualidade de um texto narrativo. Vamos ver um exemplo. Fabiano ouviu o falatório desconexo do bêbado. Caiu numa indecisão dolorosa. Ele também dizia palavras sem sentido, conversava à toa, mas irou-se com a comparação, deu marradas na parede. Até aqui, o narrador foi contando a história, e agora o próprio Fabiano começa a fazer reflexões, extravasando a sua raiva. Veja, era bruto sim, senhor. Nunca havia aprendido, não sabia explicar-se. Estava preso por isso? Como era? Então mete-se
um homem na cadeia porque ele não sabe falar direito? Então, até aqui em Parede era um narrador que ia contando a história. E aqui em Era Bruto, e nunca havia aprendido. A partir daqui já começa o próprio Fabiano falar aí sobre as suas emoções. Como vimos, é uma maneira mais difícil aí de elaborar o discurso, mas a qualidade da narrativa é bem maior. Agora dê pausa no vídeo, copie o exercício no seu caderno e resolva. Vamos resolver? Mude o discurso direto no indireto. Letra A. Foi mesmo um discurso imperdoável. Respondemos. Qual é a característica do discurso direto? Há um diálogo. Então, nós vamos converter essa frase aí no indireto, onde não há diálogo, onde a personagem não fala. A resposta da letra A, então, fica: respondemos que foi mesmo um discurso imperdoável. Na letra B, se antes tínhamos um diálogo, minha avó conheceu ainda menino, lembrei-lhe, no discurso indireto vai ficar: lembrei-lhe de que minha avó conheceu-o ainda menino. E por fim, na letra C, se eu puder, irei visitá-lo amanhã, disse-lhe. Convertendo para o discurso indireto, fica: disse a ele que se eu puder, irei visitá-lo amanhã. E agora mude o discurso indireto no direto. Letra A. Rodrigo, ao despedir-se, pediu-me que, se algum dia ainda nos víssemos, o apresentasse à minha família. Na letra A, uma das possibilidades é fazermos assim: Rodrigo, ao despedir-se, pediu-me, travessão, se algum dia nos vermos, apresente-me para a sua família. A letra B pode ser convertida da seguinte maneira: Dona Ema chamava o menino assim, dizendo, travessão, a única pessoa que me entende nessa casa é meu neto. De repente, você consegue fazer a conversão de outra maneira, desde que você consiga estabelecer aí um diálogo, fazer com que a Dona Ema aí fale, né, nessa frase. A frase também pode estar correta. E por fim, a letra C. Uma semana depois, Virgília perguntou ao Lobo Neves, a sorrir, quando seria ele ministro. Isso está no discurso indireto. Transformando em discurso direto, podemos ter: uma semana depois, Virgília perguntou ao Lobo Neves, a sorrir, quando será ministro? Então lembre-se, discurso direto, a personagem fala. E no discurso indireto, a personagem não vai falar. Quem vai ser seu intérprete é o narrador. Para a nossa proposta de língua portuguesa, vocês vão estar abrindo o livrinho de vocês estruturado, né? Roso, na página 140, questões 10 e 11, tá bom? Nesse livrinho aqui, nós vamos estar trabalhando o conteúdo discurso direto e indireto. Página 140, questões 10 e 11. Também vamos fazer uma atividade de interpretação textual em PDF, envolvendo o gênero crônica. Então, terminou de assistir o vídeo de língua portuguesa, vocês irão chamar a Tia Leidiane no PV para a Tia Leidiane enviar a atividade de interpretação textual de vocês, ok? Detalhe, não se esqueça da leitura diária, tá bom? A Tia Leidiane ama ouvir a compreensão de vocês com relação ao texto lá, com relação à leitura diária, tá bom, turminha? Outra coisa também, vocês lembram que no vídeo de segunda-feira a Tia Leidiane explicou que nas aulas de português, né, os alunos irão enviar curiosidades? Os meus 2 alunos serão o Isaquiel e a Priscila, certo? Então, Isaquiel, Priscila, pesquisando aí alguma curiosidade e repassando para a turma. Como assim? Eles vão apresentar uma curiosidade, né? E
em seguida vão gravar um vídeo explicando essa curiosidade para a turma. Tá certo, turma? Então, para a nossa proposta de português, hoje será atividade do livro estruturado, atividade em PDF, leitura diária e o vídeo da curiosidade. Aqui no caso é só para o Isaquiel e para Priscila. Então, meus amores, essa foi a nossa proposta. A tia Leidiane estará enviando a correção para vocês, tá certo? Aguardem. Qualquer dúvida é só chamar a tia Leidiane no PV, que a tia Leidiane vai estar disponível em ajudar vocês. Não precisa ter vergonha, certo? Mandem um áudio, tá bom? A tia Leidiane tenta explicar o conteúdo novamente. Se você assiste o vídeo com calma, assiste os vídeos anexos, a tia Leidiane tem por certeza que não fica dúvida. Mas se caso ainda ficar, podem mandar uma mensagem, um áudio que a tia Leidiane explica novamente para vocês, tá certo? Um beijo, meus amores, e tenham todos um excelente dia. Tchau, tchau, turminha.